Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula aqui na Faculdade Senac. Meu nome é Jennifer, eu sou professora dos cursos de Inteligência Artificial, tanto nos cursos de graduação quanto de pós-graduação. E hoje a minha missão aqui é descomplicar a IA para você. Então, tudo aquilo que é muito complexo, a minha missão é tornar o mais simples possível, o mais compreensível possível para que você entenda. E principalmente utilizar a inteligência artificial aplicada para impulsionar negócios. A gente tem uma pós-graduação aqui, que é o MBA de IA para negócios, mas a gente vai pegar algumas ferramentas que a gente mostra lá nessa pós-graduação e trazer aqui para vocês de maneira totalmente gratuita, aberta, para que vocês compreendam e possam utilizar também esse potencial da inteligência artificial. Então vamos lá, pessoal. Realmente uma aula ao vivo que a gente vai abrir as ferramentas aqui nessa aula. Segue comigo. A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de inteligência artificial. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse mercado. Como que está o mercado, professora? Será que tem oportunidades? E em relação à capacitação, como que estão essas questões? Sempre eu estou conversando com vocês e olhando também para o notebook, porque eu estou tendo esse acompanhamento aqui no notebook, tá, pessoal? Então, a gente vai falar sobre o mercado e é bom a gente entender, pode passar o slide, por favor, Renato? Que a inteligência artificial, ela está presente no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não percebe, só que ela está sempre presente ali, desempenhando várias atividades do nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente coloca lá para assistir um Netflix, tem a inteligência artificial por trás. Quando a gente seleciona alguma playlist ali no Spotify para tocar alguma música para você, também tem a inteligência artificial por trás. E a gente vai entender um pouquinho mais como que ela funciona. Mas é importante a gente entender isso, que hoje em dia, muitos dos sistemas que a gente utiliza, sempre a gente vai estar utilizando inteligência artificial. Sempre vai estar rodando uma inteligência artificial por trás, tá? E qual que é o nosso desafio? Pode passar, por gentileza, Renato. O nosso desafio hoje é a mão de obra qualificada, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, existe um movimento global em relação à capacitação dos profissionais em inteligência artificial. Esse é o nosso maior desafio. Por isso, nós estamos aqui. Próximo slide, por favor. Essa é justamente a missão da Faculdade Senac, essa é a missão do Senac. Coloquei até aqui para a gente ter como referência. Qual que é a nossa missão? A minha missão aqui é educar e formar com qualidade, de maneira prática, profissionais competentes para os desafios futuros em comércio de bens, serviços e turismo, a partir de modernas e inovadoras práticas de ensino. Qual que é a nossa visão, professora? Ser referência em educação superior qualificada com aplicação prática a partir de técnicas inovadoras de ensino. Se vocês acompanham minhas aulas, vocês sabem que minhas aulas são gamificadas também. Olha que legal. Então, a gente precisa entender que nesse momento é o momento da oportunidade. Até coloquei essa palavra aí para ser a nossa palavra-chave aqui dessa aula, né? A Faculdade de Tecnologia e Inovação do Senac é referência na América Latina em cursos de tecnologia da informação. Então, para quem não sabe, essa informação também é super interessante. Trouxe outro dado que eu considero interessantíssimo para a gente, já que estamos falando de inteligência artificial, de mercado, que é o estudo global de inteligência artificial, mostra que a IA deve adicionar 15 trilhões à economia global até 2030, sendo que 6 trilhões diretamente impulsionados pelo aumento da produtividade. Olha que legal. É um mercado em ascensão, né? De acordo também com outra empresa de pesquisa, especializada em pesquisa, 70% das empresas já estão explorando alguma forma de inteligência artificial. Aí na sua empresa, no seu trabalho, você utiliza inteligência artificial? Comenta aqui. Quais ferramentas você utiliza de inteligência artificial? A gente tem grandes nomes, grandes empresas utilizando inteligência artificial de maneiras superficiais e de maneiras muito mais profundas. Por exemplo, nós temos a Amazon. Como que a Amazon utiliza a inteligência artificial? A Amazon, ela é uma referência quando a gente está falando sobre experiência do cliente. Se você perceber, se você já comprou alguma vez na Amazon, com certeza você provavelmente teve uma ótima experiência. Se o seu produto veio danificado, provavelmente no outro dia ele já estava na porta da sua casa com outro produto
Então, eles são referência em experiência do cliente. Eles utilizam a inteligência artificial tanto para otimizar processos, na questão de logística, na questão de atendimento também, com chatbots de inteligência artificial, na recomendação de produtos. Então, quando você entra num site, faz algumas pesquisas ali no site da Amazon, ele está guardando todo o histórico. E a inteligência artificial vai te sugerir alguns produtos que você tenha mais tendência a comprar. Então, isso é a inteligência artificial. Ela está entendendo ali todo o seu comportamento como consumidor e vai te sugerir algum produto. De repente, algum produto que combine com as suas últimas compras, ou então baseado em todo o seu histórico, ela vai sugerir alguns produtos chaves para você. E como que a Netflix utiliza inteligência artificial, professora? Parte do mesmo princípio. Quando nós estamos assistindo um filme ali na Netflix, um seriado, eles estão também guardando dados, entendendo ali o seu comportamento dentro da plataforma. Então, se eu gosto mais de filmes de suspense, essa informação foi guardada pela IA. Ok, professora, mas eu não gosto de todos os tipos de filme de suspense. Eu gosto dos filmes de suspense que têm um final surpreendente. Ok, essa informação também está sendo guardada pela IA. Professora, eu gosto de filmes de suspense com diretores específicos. Essa informação também está guardada. Tanto é que quando você entrar na Netflix, a página inicial, ela vai te sugerir filmes que sejam justamente isso. Filmes de suspense, com um final surpreendente, de diretores específicos. Então, ela guardou todo esse seu comportamento ali dentro da plataforma para fazer sugestões mais personalizadas. E isso é um benefício da inteligência artificial, essa personalização que ela te proporciona. Então, essa empresa utiliza isso muito bem. Então, se você gosta mais de filme de comédia, de repente, as capas, você vai perceber que as capas dos filmes ou dos seriados vão mudar dentro da Netflix. Se você gosta mais de comédia, o La Casa de Papel para você vai aparecer uma pessoa sorrindo. Então, vão ter vários testes que a própria plataforma faz, o que a gente pode também chamar de teste AB, que ela vai mostrar diferentes capas para diferentes usuários e entender qual que converte mais. Qual capa que eu utilizo que tem maior probabilidade da pessoa clicar? Qual capa que quando eu atualizo essa capa, as pessoas realmente assistem mais aquele filme, assistem mais aquele seriado. Então é assim que a inteligência artificial, uma das formas, né, que a inteligência artificial atua ali na Netflix. A inteligência artificial é um dos corações ali da Netflix. Então utiliza bastante. Mas será que são só grandes empresas que utilizam IA, professora? Não, várias empresas, pequenas empresas, médias empresas, também utilizam inteligência artificial. Olha só que dado legal que eu trouxe pra gente. 7 em cada 10 empresas de micro, pequeno e médio porte usam IA com frequência no seu dia a dia. Mas como? Aí a gente pode ter vários fatores, várias ferramentas. Mas a princípio as pessoas, as empresas estão utilizando mais em atendimento, em chatbot, por exemplo. Então, aquele site que você entra, que você já começa a falar ali com um atendente virtual, de certa forma, aquilo também é inteligência artificial. Então, essas empresas têm utilizado cada vez mais e hoje em dia os profissionais que trabalham nas empresas também. Como? Através do ChatGPT ou através de outras ferramentas que consigam aumentar a produtividade desse profissional nas tarefas, nas atividades que eles já precisam fazer, né? Outro dado interessante é que o Fórum Econômico Mundial estima que a IA pode criar 97 milhões de novas vagas. Olha que bacana, como eu disse, a palavra-chave dessa aula é oportunidade. Quando a gente está falando sobre inteligência artificial, estamos falando sobre oportunidade, principalmente nesse momento. Professora, eu até entendo o que você falou, entendo ali, consigo fazer algumas correlações com a Netflix, com a Amazon, mas o que é inteligência artificial de fato? Eu ainda não sei, né? A inteligência artificial pode parecer que não, mas não é mágica, é matemática. Ela é um campo ali da ciência
da computação, em que a gente cria sistemas que realizam tarefas que normalmente dependeriam de inteligência humana. Então, como aprendizado, como tomada de decisão, como processamento da linguagem natural. Então, a gente utiliza algoritmos, que são sequências lógicas, regras, um passo a passo. Pode voltar o slide um pouquinho, Renato? Beleza. Então, a gente utiliza algoritmos, sequências lógicas, esse passo a passo justamente para conversar com o computador, para ensinar o computador, para ensinar as máquinas. Então, a gente pode criar modelos de inteligência artificial para realizarem determinadas tarefas, ok? Então, não é mágica, é matemática, tudo é baseado em cálculos matemáticos, modelos matemáticos. Professora, eu não sei matemática, como que eu faço? Normalmente, para a gente conversar com a máquina, a gente utiliza linguagem de programação, não sei se vocês conhecem, mas a mais conhecida quando a gente está falando sobre inteligência artificial é Python. Então, a gente utiliza essas linguagens de programação, esses códigos, para realmente conseguir ali ter uma comunicação com a máquina, tá? E conseguir programá-la. Professora, eu também não sei linguagem de programação. Calma, que essa aula é para você. Como eu disse, a gente vai utilizar a inteligência artificial, a gente vai descomplicá-la. Então, a gente vai ensinar ferramentas que você não precisa saber programação, mas que você pode utilizar dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho. Vamos lá. Antes da gente abrir as ferramentas, é interessante a gente falar um pouquinho sobre os modelos de linguagem de inteligência artificial generativa, que é essa criação de conteúdos. A gente dá uma base ali de conhecimento para a inteligência artificial e possibilita que ela crie novos conteúdos, crie novos textos, crie novas imagens, como a gente está vendo acontecendo hoje em dia. Então, não sei se vocês utilizam, mas com certeza já ouviram falar do ChatGPT. Aqui eu trouxe outros modelos interessantes para a gente. Tem o ChatGPT, que é da OpenAI, tem o Gemini, que é da Google, tem o Meta AI, que é da Meta, né? Meta é a empresa do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Tem o Claude, que é da Anthropic. Então, os modelos de linguagem, cada um dessas marcas que eu coloquei, existe um modelo por trás. Então, existe o GPT do ChatGPT. O GPT é o modelo, é como se fosse o motor. Eu consigo utilizar um motor em diferentes carros. Então, eu consigo pegar o motor do ChatGPT e colocar, por exemplo, dentro da minha empresa, dentro do sistema da minha empresa. Eu consigo, então, pegar diferentes modelos de inteligência artificial que já estão prontos, treinados, e utilizar isso dentro do meu negócio, ok? Vamos lá. 6 ferramentas para você usar IA na prática. Primeira delas, o ChatGPT. Vou até abrir aqui, começar a gravação da minha tela em 3, 2, 1 e agora vocês estão visualizando a minha tela. Olha só, aqui é o ChatGPT, até loguei aqui na minha conta, não tem problema, mas o que eu quero passar para vocês é essa questão do prompt. O que é o prompt? É o jeito que a gente está falando ali com o ChatGPT. Quanto mais contexto a gente der para o ChatGPT, melhor serão as respostas. Mais claras as respostas, mais eficientes as respostas. Então, a gente tem que realmente prestar atenção à questão do contexto. Vamos lá, separei até um prompt aqui, um modelo de prompt para você poder utilizar. Olha só, esse prompt aqui, a gente realmente dividiu em algumas etapas, que a gente está dando contexto para a máquina, lembra? A gente está dando contexto para o ChatGPT. Primeira delas, público-alvo. Descreva quem é o seu público. Idade, profissão, segmento, interesses. A gente precisa falar para o ChatGPT antes dele criar qualquer coisa para o nosso negócio. A gente está explicando para ele, contextualizando ele sobre o nosso negócio. Então, qual que é o nosso público-alvo? Qual que é o perfil dessas pessoas? São empreendedores, são profissionais de tecnologia, são estudantes, né? Quem são esses consumidores finais que a gente está conversando? Dores. Quais são os principais problemas desse público?
quais os desafios deles, quais as frustrações desse público, porque tudo isso a gente vai utilizar, de repente, para criar os nossos materiais de marketing, né? Para criar as nossas comunicações diretamente com esse público. Quais são os desejos desse público, o que ele quer alcançar, quais são as suas aspirações, seus objetivos, qual que é o tom de voz que deve ser conversado, é mais informal, é mais educativo, é mais persuasivo, é mais técnico, qual que é o formato de conteúdo, eu quero um post para as redes sociais, eu quero um e-mail marketing, eu quero um artigo de um blog, eu quero um roteiro para vídeo. E qual que é o call to action, qual que é a ação que eu quero que ele realize, né? Depois de consumir esse conteúdo, o que eu quero que ele faça, qual a ação que eu quero que ele tome. Aí, dado esse modelo, que vocês podem anotar, não sei se eu falei, mas no início é para pegar um caderno ou então abrir o notebook, abrir o bloco de anotações e começar a anotar isso para você utilizar dentro do seu negócio. Então vamos lá, agora vocês já têm o modelo de prompt. Aí, olha só, também separei aqui um exemplo de aplicação, né? Olha só. Colocando aqui visível para vocês. Então aqui eu criei um exemplo de clínica de estética para facilitar o entendimento para vocês, ok? Então o público-alvo de uma clínica de estética, nesse caso fictício aqui que eu criei, são mulheres de 25 a 50 anos, preocupadas com beleza, autoestima e bem-estar. Muitas são profissionais ocupadas que buscam praticidade, resultados eficazes. Qual que é o perfil? Clientes interessados em tratamentos estéticos, como harmonização facial, redução de gordura localizada. Quais são as dores? Falta de tempo para se cuidar, insegurança com a aparência, medo de procedimentos estéticos, dúvidas sobre a eficiência, a eficácia dos tratamentos. Quais os desejos? Ter uma pele mais jovem e saudável, reduzir sinais de envelhecimento, se sentir mais confiante, mais bonita. Qual que é o tom de voz? Tom de voz amigável, profissional, inspirador, confiável. Forma de conteúdo, um post para o Instagram, para o Facebook. Qual que é o call to action? Qual que é a ação que eu quero que ela tome no final? Agendar uma avaliação gratuita para conhecer os melhores tratamentos para cada tipo de pele. Ok? Então, eu colocando isso, dando todas essas informações para o ChatGPT, vamos até colocar aqui na prática, copiar, colar aqui e vamos ver o que ele nos gera. Olha só como é rápido, que impressionante, né? Menos de um segundo ele já vai criar ali o post do Instagram e do Facebook. E aí você pode ir ajustando. Por exemplo, se achou muito grande, você pode falar, faça um post menor. Ou então, se você achou muito pequeno, faça um post maior. Se você quiser ajustar algum detalhe, você pode também ir refinando essa comunicação ali com o chat. Mas olha que legal, aí ele já criou tudo pra gente, ó. Falou o que é, falou os benefícios, né, de um procedimento estético. Então já criou realmente um post ali para a sua rede social, para o seu Facebook, para o seu Instagram. Se você tem uma clínica de estética, já pode aproveitar aqui esse post, aproveitar esse modelo e já publicar. Beleza, professora, eu tenho texto aqui no ChatGPT, mas eu também queria essa questão da imagem. Eu vejo alguns designs bem bonitos nas redes sociais. Será que eu consigo utilizar a inteligência artificial para fazer isso também? Olha só, nossa próxima ferramenta é o Canva. E aí, no Canva, olha só, como vocês estão vendo, não sei se vocês conhecem já o Canvas, mas aqui a gente tem várias opções. Olha que legal, você pode criar posts tanto para o Facebook, Instagram, apresentação, né, aquele PowerPoint, stories do Instagram, capa do Facebook, vídeo, cartaz, cartão de visita, currículo, proposta comercial. Então, são inúmeras as possibilidades que você tem utilizando o Canva. Se você não conhece, sugiro muito que você entre, porque isso facilita demais a criação, por exemplo, para as redes sociais. Então, quando a gente coloca aqui, ó, post para o Instagram, ele está abrindo. E aqui do lado já vai aparecer vários modelos que você pode utilizar, olha só.
modelos pré-prontos, e isso facilita demais. Se eu colocar clínica de estética, por exemplo, já vão aparecer vários modelos que você pode pegar aquele texto que você fez no ChatGPT e criar uma imagem, criar um design sobre isso, criar um post sobre isso. Você pode colocar lá no ChatGPT, por exemplo, baseado nas informações que eu te falei, porque você já falou sobre o público, as dores, o que deseja, o que o público tem que fazer depois. Baseado em tudo aquilo que eu te falei, crie 5 dicas de procedimento para as mulheres se cuidarem mais em relação à beleza. Então, pode ser também ao autocuidado. Então, você utiliza todo aquele texto, aquelas ideias que você criou ali no ChatGPT e coloca no Canva. Outro exemplo bem bacana, aqui no Canva, quando a gente coloca, por exemplo, colocar mulher. A gente tem uma ferramenta muito legal que utiliza a inteligência artificial, que é o removedor de fundo. Então eu consigo, por exemplo, pegar essa moça aqui que eu estou mostrando para vocês, clicar nela e clicar em remover fundo. A inteligência artificial vai entender o que na imagem é uma pessoa e o que na imagem é o fundo. Então olha só, remover fundo. Em menos de 1 segundo, todo o fundo foi removido e eu posso utilizar essa pessoa em qualquer post que eu desejar. Então, tudo isso torna muito mais fácil a gente criar conteúdos, comunicações para o nosso negócio. Aí, outro exemplo. Dentro do Canva também a gente tem um gerador de imagem por IA gratuito, né? Olha só esse exemplo dele funcionando aqui. Então, a gente consegue criar as imagens, expandir as imagens. Às vezes eu tenho uma foto que eu tirei para o Instagram, eu tirei no formato em pé. Eu posso expandir essa foto, torná-la maior. Eu também tenho a questão do texto. Posso criar textos também pelo Canva. Olha só que interessante. Beleza, professora. Entendi, então, no ChatGPT a gente cria o texto, no Canva a gente cria o design. E tem alguma ferramenta que eu crio só a imagem? Eu vi que você mostrou ali no Canva, mas tem algum que eu crio só a imagem? Tem. Olha só. Nessa ferramenta aqui também da OpenAI, o Dale, no dia que eu fiz os slides, ele estava disponível. Olha só como a inteligência artificial se atualiza rápido. E eu não atualizei os slides justamente para mostrar isso para vocês. No dia que eu fiz os slides estava disponível. Agora já não está mais disponível. Então vou mostrar outra ferramenta para vocês. Vou utilizar essa ferramenta, só que dentro dessa biblioteca de inteligência artificial. Olha que bacana. Dentro dessa biblioteca a gente tem geração de texto, então eu posso utilizar ali modelos de inteligência artificial para gerar texto, para gerar imagem, para traduzir texto, para criar modelos 3D, para criar voz, para analisar dados. Olha quantas opções. Para analisar documentos, para criar chatbots. Então é um modelo, realmente uma biblioteca com vários modelos de aprendizado, de máquina e de inteligência artificial. Aqui, por exemplo, eu posso colocar aquele que eu estava tentando acessar. Olha só. Ou então eu posso colocar outro, que também é a mesma ferramenta de criação de imagem, Midjourney. Né? Se alguns conheceram um pouco mais de inteligência artificial, provavelmente já devem ter ouvido falar nessa ferramenta. Então aqui eu posso colocar qualquer coisa, por exemplo, um exemplo, tá? Mais rápido. Criar um macaco. Aí eu vou rodar. E aí ele também, de forma muito rápida, está construindo essa imagem para mim. Então, qualquer outra imagem que eu quiser, eu posso utilizar essas ferramentas e criar a imagem para o meu negócio, para as minhas comunicações. Olha só. E aí, a imagem aqui disponível e eu posso baixá-la e utilizá-la. É bem interessante quando a gente informa também que foi desenvolvido por inteligência artificial. Aqui embaixo eu posso até definir o estilo dessa imagem, se é foto, se é cinema, se é animação, se é um modelo 3D. Então existem
vários pontos que eu posso criar as minhas imagens. Professora, bem bacana. Então agora eu já sei criar texto, imagem, o design para as redes sociais, para o meu negócio. Já vou melhorar o marketing do meu negócio. Mas eu tenho um problema. Eu não consigo. Eu gostaria de aparecer mais nas câmeras, criar mais conteúdo, mas eu não consigo. Eu sou tímida, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu acho que eu não falo bem. Então vamos lá. Vou ensinar essa outra ferramenta para vocês, que é vocês criarem um avatar IA de vocês e realmente utilizarem ali aquela inteligência artificial para criar aquele conteúdo, para se comunicar com o público, para vocês utilizarem da forma que vocês desejarem ali dentro das redes sociais ou alguma comunicação interna na empresa. Olha que bacana. Aqui a gente tem a tela inicial dessa ferramenta. A minha intenção é sempre apresentar as ferramentas para vocês, então a gente não consegue, pelo tempo, entrar fundo em cada ferramenta, mas a ideia é que vocês saibam, agora vocês já sabem e conseguem também ir aprofundando seus conhecimentos. Aqui a gente tem essa opção de criar o avatar, olha só. Opa! Aqui o nosso plano é o gratuito, tá? Estou fazendo tudo no plano gratuito. Então aqui do avatar, eu até fiz um teste ontem e eu vou mostrar esse teste para vocês. Mas se eu quiser criar outro avatar, aqui eu vou criar. Aí eu posso tanto utilizar algum avatar que já existe ali na biblioteca dessa ferramenta, que se chama HeyGen. Então eu posso utilizar alguns avatares que já estão disponíveis, de repente para fazer algum tipo de comunicação dentro da minha empresa, institucionalmente, ou ali nas redes sociais, contanto que eu diga que é desenvolvido por inteligência artificial. E também eu posso criar o meu próprio avatar. Como que funciona esse processo, tá? Quando eu clico para criar um avatar, você vai gravar um vídeo ali de 1 minuto, 2 minutos, falando no webcam, por exemplo, para que a máquina, quando eu digo é o computador, é a inteligência artificial, ela consiga entender como que você se comporta, como que a sua boca mexe, como que são as suas expressões faciais, então como que é a sua voz, ela vai captar tudo isso em 1 minuto. Você vai ficar conversando ali com a máquina, qualquer conversa, né? Então você pode ali falar tranquilamente com ela, e ela vai captar todas essas suas expressões para depois gerar uma inteligência artificial. Pontos importantes. Pode falar com muita naturalidade, pode fazer todas as suas expressões, pode sorrir, fale com pausas no final das frases, também é interessante. Então você vai conversar com ela e dar pausas no final, para que ela entenda também o movimento da sua boca fechando, né? Assim como eu estou falando com vocês, vocês vão falar dessa forma tranquilamente, tá? Então, o importante é não colocar a mão no rosto, é falar de forma compassada, com pausas. Aí a inteligência artificial realmente vai entender as suas expressões e criar um avatar de inteligência artificial para você, um clone de IA para você. Enquanto você está fazendo qualquer outra atividade, o seu clone está lá vendendo por você ou está lá comunicando nas redes sociais por você. Essa é a ideia, ok? Vou mostrar um exemplo aqui que eu fiz. Eu fiz um pouco na correria, então o ideal é gravar 2 minutos, eu gravei 30 segundos, então pode ser que o meu clone esteja um pouco robótico, porque talvez ele não pegou todas as minhas expressões faciais enquanto eu estava falando, ok? Mas para mostrar para vocês, olha só. Olá, alunos! Sou a IA da professora Jennifer. A inteligência artificial, IA, está revolucionando a forma como empresas e organizações tomam decisões, automatizam processos e interagem com a sociedade. Esta disciplina oferece uma abordagem estruturada para a compreensão dos conceitos fundamentais da IA, suas principais técnicas e metodologias, bem como os desafios éticos associados ao seu uso. Olha que impressionante, não é? É realmente o meu rosto com o texto que eu escrevi e eu tenho um clone de IA para criar conteúdos por mim, por exemplo.
Muito bacana. Então, recomendo que vocês entrem aí na plataforma e explorem o máximo dessa plataforma, que tem créditos gratuitos, então você consegue criar alguns desses vídeos gratuitamente. Se você quiser escalar, quiser criar uma quantidade maior de vídeos, aí realmente tem os planos pagos. Aí você pode entrar em cada uma dessas plataformas e entender como que funciona essa questão dos preços. A maioria delas sempre vai ter isso de um teste gratuito, alguns créditos para você utilizar. Por exemplo, eu posso fazer 2 vídeos por dia gratuitamente. E depois, se eu quiser escalar mais o meu negócio, quiser utilizar mais esse tipo de ferramenta, esse tipo de tecnologia, aí eu posso assinar um plano pago, tá? Outra ferramenta bem legal para a gente utilizar em relação à criação de vídeo também é essa aqui, Runway. Então, quando eu posso fazer os meus avatares de IA lá no HeyGen, e também posso criar vídeos curtos, realmente criar uma cena para o meu negócio ou fazer algum tipo de publicidade. Então, eu posso utilizar essa ferramenta aqui para criar. Eu deixei um vídeo institucional dela rodando aí enquanto eu estou falando para vocês, mas só para vocês verem como ela funciona. Então, eu consigo criar pequenos vídeos, tá? E aí eu posso, de repente, criar vários pequenos vídeos, fazer uma publicidade. Outra ferramenta interessante também, essa aqui, juntando com o HeyGen e juntando com essa outra, Runway, também é bem interessante. Por quê? Ela possibilita que a gente crie imagens. Lembra que eu já mostrei ferramentas de criar imagens? Então eu posso criar uma imagem. Lembra que eu acabei de criar um macaco? Eu posso criar aquele macaco e dar vida para ele aqui. Então aqui eu posso dar vida às imagens. Olha que bacana. Então eu posso ter um marketing totalmente personalizado, eu posso ter a comunicação do meu negócio totalmente personalizada, com imagens que eu crio, com vídeos que eu crio e até mesmo com músicas que eu crie. Essa é a nossa próxima ferramenta, olha só, gerador de música de inteligência artificial. Essa ferramenta aqui foi o professor Wesley que me indicou. E aí, por quê? Ele fez uma música da Faculdade Senac, de forma despretensiosa ali, testando a ferramenta, mas eu achei tão legal que eu resolvi trazer para vocês a ferramenta e a música do professor Wesley, para vocês verem o potencial dessa ferramenta. Olha só, vou tocar aqui ela para vocês. Aprenda, cresça, vença sem parar. O mercado vê você, vai decolar. Faculdade Senac é onde a força mora. Seu potencial brilha agora, agora. As portas do caminho estão abertas. Basta agir e seguir as metas. No Senac o saber é luz e estrada. O futuro é agora, vá sem mais nada. Aprenda. Olha que bacana. Professora Jennifer, o professor Wesley, ele trabalha com música? Não, ele não trabalha com música, ele não tem esse conhecimento musical. Mas hoje, com a inteligência artificial, todos nós podemos criar músicas, criar algo mais personalizado. Lembra que eu falei também sobre personalização? Essa é a era da personalização. Então, eu posso criar algo mais personalizado, de repente, para minha empresa, né, para o meu negócio. Olha como que ela funciona. Aqui eu poderia colocar para criar alguma música. Eu posso utilizar o ChatGPT para criar a letra da música e colocar aqui a letra da música. Também é bem bacana. Vou colocar aqui experimente para a gente ver. Aí eu posso colocar aqui o modo personalizado, exatamente isso. Vamos fazer ao vivo? Eu gosto de fazer ao vivo. Então, crie uma letra de música para a Faculdade Senac, vai. Olha só como que é. Aí ele já vai escrever tudo. Olha só, verso 1, pré-refrão, refrão. Então, a única coisa que eu preciso fazer é pegar tudo isso, pegar só até aqui, colocar dentro aqui, ó, da plataforma. Aí eu posso colocar o estilo da música, posso colocar o título, pop, título Senac, e posso clicar em criar música.
e aí ele já vai criar a minha música. Como eu disse, todas essas plataformas que eu estou utilizando aqui por enquanto são no plano gratuito. Então essa ainda não está logada, mas todas essas são do plano gratuito, em que você pode fazer 2 vezes de graça por dia. Como eu disse, eu já criei aqui algumas músicas, então talvez ele não esteja por isso me deixando criar as 2 de hoje. Mas é simples assim, você coloca a sua letra e aí você cria a sua música personalizada para o seu negócio, de repente para compor um vídeo que você acabou de criar ali no HeyGen, em todas essas ferramentas que eu mostrei. Então utilize uma música para colocar dentro dessa composição, tá? Outra ferramenta bem bacana pra gente, nossa última ferramenta, é o ManyChat, que é de automação. Aí a gente vai estar melhorando o nosso atendimento, vai estar melhorando as nossas vendas. Por quê? Olha só, quando vocês estão nas redes sociais, é possível que vocês já tenham esbarrado com um tipo de comportamento. Algum influenciador ou loja publicam algum tipo de conteúdo e falam assim: se você quer esse e-book, comenta aqui eu quero. E aí automaticamente, quando alguém comenta eu quero, já chega uma mensagem no seu Instagram, uma mensagem privada para você com link para você acessar aquele conteúdo ou comprar aquele produto. Então isso é uma automação. A gente consegue fazer isso aqui no ManyChat. Justamente isso, nas nossas redes sociais, para quando alguém comentar algo como eu quero, a gente enviar diretamente ali numa conversa privada para ela o link ou aquele acesso. Olha que bacana. Aqui a gente tem as automações, eu tenho até alguns exemplos de automação. Peguei aqui para vocês, exemplo sala de aula. Essas automações eu mostro dentro da sala de aula, bem o passo a passo, mas mostrando aqui para vocês como que funciona. Peguei um template posso até pegar da clínica mesmo, clínica de estética, olha só. Vamos ver, para o construtor básico. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês olharem bem. Olha só, então ele inicia essa automação quando o usuário envia uma mensagem. Eu posso definir exatamente qual a mensagem. Se vai ser eu quero, se vai ser uma frase, se vai ser uma palavra, o que vai ser. Então quando alguém comentar nas minhas redes sociais, eu já vou rodar todo esse fluxo aqui, olha só. Que é um fluxo de venda. Então, eu já vou entender se aquela pessoa quer um procedimento estético, qual procedimento estético aquela pessoa quer. Eu já posso apresentar um pouco mais daquele procedimento estético. Eu já posso entender se ela quer que marque uma consulta e já marcar essa consulta para ela. Então, todo esse funil de vendas, eu fiz uma automação. Então, já tem uma inteligência artificial vendendo por mim. Porque a pessoa entra em contato com essa IA e essa IA já vai conversar com ela, passar por todas aquelas etapas até o ponto de marcar a consulta ou vender, de fato, um produto. Então, é algo super interessante que a gente consegue fazer tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp também. Então, pessoal, essas são as ferramentas de hoje. Uma mensagem importante que eu quero deixar para vocês é: você não vai ser substituído pela IA, tá? Esse é o medo de muita gente. Mas calma, que você precisa se capacitar em inteligência artificial e conseguir também utilizar essas ferramentas ao seu favor, aumentar a sua produtividade, aumentar as vendas dentro do seu negócio, melhorar o seu marketing, melhorar a sua comunicação. Todas essas ferramentas que eu mostrei aqui para vocês são um mundo de possibilidades. E agora vocês já têm conhecimento sobre isso. Então, você não será substituído pela IA, mas pode ser substituído por alguém que sabe explorar o potencial da IA. Pessoal, meu contato está aqui embaixo, Jennifer Tedes no LinkedIn. Se você tiver qualquer dúvida, pode me procurar, a gente conversa um pouco mais sobre esse tema. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje.